Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico, esse canal abençoado, a Palavra de Vida. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Hatakeyama, eu sou ministro da Palavra de Deus e sou catequista das mídias sociais. Seja bem-vindo ao nosso canal. Desde já venho pedir, por favor, tá? Que deixe o joinha nesse canal, aperta no joinha e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá? Peço esse favor a todos os vídeos para que o YouTube possa valorizar esse bonito canal na internet. Tá bom, gente? Muito obrigado. E o tema de hoje, irmãos e irmãs, é falar sobre o sacramento do batismo, que é o primeiro sacramento da iniciação cristã. Eu gravei um vídeo antes desse falando da introdução aos sacramentos da igreja. Então, convido você a assistir se você ainda não assistiu. Tá bom? Então, estamos lendo, estudando, né? O Catecismo da Igreja Católica. Esse livro aqui importante, tá vendo? Que, na minha opinião, é o segundo livro mais importante da religião católica. O primeiro livro mais importante e fundamental é a Bíblia Sagrada. Depois da Bíblia Sagrada vem o Catecismo da Igreja Católica, que vem ensinar a doutrina da religião para nós, né? O Catecismo da Igreja Católica ele fala muita coisa de cada sacramento. Muita coisa. Se eu fosse colocar nesse vídeo, ficaria grande demais. Então, o que eu resolvi fazer? Ler apenas os resumos. Então, no número 1275 ao 1284, tem o resumo para a gente. Então, vamos ouvir com bastante atenção. Só lembrando que todo sacramento da igreja, ele usa sempre um símbolo, um material, a grosso modo dizendo, né? Algo assim, material para celebrar esse sacramento. Então, ele tem uma parte espiritual, que é a graça do sacramento, e tem a parte material, que é o símbolo, a matéria que é usada para celebrar esse sacramento. E no caso do batismo, que é chamado isso de sacramental, o sacramental do batismo é a água. Então, como se celebra o batismo, se usa a água, né? Vamos ver que diz o resumo sobre o batismo. A iniciação cristã realiza-se pelo conjunto de três sacramentos. O batismo, que é o início da vida nova, a confirmação, que é a consolidação, e a Eucaristia, que alimenta o discípulo com o corpo e o sangue de Cristo em vistas de sua transformação nele. Ide, portanto, fazer que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. Palavras do Senhor Jesus Cristo. O batismo constitui o nascimento para a vida nova em Cristo, segundo a vontade do Senhor. Ele é necessário para a salvação, como a própria Igreja, na qual o batismo introduz. O rito essencial do batismo consiste em mergulhar na água o candidato ou derramar água sobre a cabeça, pronunciando a invocação da Santíssima Trindade, isto é, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para a Igreja Católica, valem os dois ritos, tanto mergulhar como derramar a água na cabeça. O mais usado pela Igreja Católica atualmente é jogar a água na cabeça, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos continuar no texto. O fruto do batismo, ou graça batismal, é uma realidade rica e comporta a remissão do pecado original e de todos os pecados pessoais, o nascimento para a vida nova, pelo qual o homem se torna filho adotivo do Pai, membro de Cristo, templo do Espírito Santo. Com isto,
mesmo o batizado é incorporado à igreja, corpo de Cristo, e se torna particularmente participante do sacerdócio de Cristo. Olha quantas bênçãos tem para quem é batizado, tá vendo? O batismo imprime na alma um sinal espiritual indelével, o caráter, que consagra o batizado ao culto da religião cristã. Em razão do caráter, o batismo não pode ser reiterado. Ou seja, uma vez batizado, não existe segundo batismo na Igreja Católica. Só se batiza uma vez na vida. Os que morreram por causa da fé, os catecúmenos, e todos os homens que, sob o impulso da graça, sem conhecerem a Igreja, procuram com sinceridade a Deus e se esforcem por cumprir a vontade dele, são salvos, mesmo que não tenham recebido o batismo. Então, mesmo que a pessoa não foi batizada, mas quis viver uma vida sincera, amou o próximo, fez a vontade de Deus, mesmo inconsciente, então ela vai ser recebida no céu, sim. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Desde os tempos mais antigos, o batismo é administrado às crianças, pois é uma graça e um dom de Deus que não supõe méritos humanos. As crianças são batizadas na fé da igreja. A entrada na vida cristã dá acesso à verdadeira liberdade. Enquanto as crianças, mortas sem batismo, a liturgia da igreja convida-nos a ter confiança na misericórdia divina e orar pela salvação delas. Em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, desde que tenha a intenção de fazer o que faz a igreja, que derrame a água sobre a cabeça do candidato, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em relação ao batismo das crianças, é importante a gente lembrar que a criança não sabe o que está recebendo, mas os pais e padrinhos sabem. Então, aquele compromisso de batizado, de viver segundo a fé, segundo a santidade que a igreja ensina, né? Uma vida de oração, de conversão, quem tem que passar isso para as crianças é os pais e padrinhos. Quem assume esse compromisso são os pais e padrinhos, tá bom? Quando a pessoa se batiza adulto, a própria pessoa se responsabiliza nessa parte, né? Mas quando é a criança, são os pais e padrinhos que assumem o compromisso do batismo daquela criança, entendeu? Agora, quanto a quem pode batizar, de preferência são os ministros da igreja. Mas se não tiver ninguém para batizar, até um pagão pode batizar. É o que diz aqui, num caso de necessidade de emergência. Desde que seja feita com água, seja dentro da intenção da igreja. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é isso. Tá bom, gente? Então, esse foi, né, um breve assunto, né, falando sobre o batismo. Quantas bênçãos tem aquele que é batizado? E é a porta de entrada para a vida na igreja, a vida cristã, né? Então, o primeiro é o batismo. Tá bom, gente? Né? A gente vê aqui, né, só para lembrar, o batismo nos faz filhos adotivos do Pai, membros de Cristo, templos do Espírito Santo. Tá vendo? Quantas bênçãos tem para quem é batizado? É isso aí. Então, irmãos e irmãs, esse foi o vídeo de hoje falando sobre o batismo. O próximo vídeo vamos falar do segundo sacramento da iniciação cristã, que é a confirmação, ou chamado crisma. Tá bom, gente? Então, muito obrigado você que assistiu esse vídeo. Tá bom? Até o final. E não esquece do joinha nem da inscrição. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe e que a gente possa viver o nosso batismo com muita fé e amor. Amém?
Amém. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.